Atos 17, a partir do verso 22, a palavra do Senhor nos diz assim, Atos 17, a partir do verso 22. Então Paulo levantou-se na reunião do Areópago e disse: Atenienses, vejo que em todos os aspectos vocês são muito religiosos, pois andando pela cidade observei cuidadosamente seus objetos de culto e encontrei até um altar com esta inscrição: ao Deus desconhecido. Ora, o que vocês adoram, apesar de não conhecerem, eu lhes anuncio. O Deus que fez o mundo e tudo o que nele há é o Senhor dos céus e da terra, e não habita em santuários feitos por mãos humanas. Ele não é servido por mãos de homens como se necessitasse de algo, porque Ele mesmo dá a todos a vida, o fôlego e as demais coisas. De um só fez Ele todos os povos, para que povoassem toda a terra, tendo determinado os tempos anteriormente estabelecidos e os lugares exatos em que deveriam habitar. Deus fez isso para que os homens o buscassem e talvez tateando pudessem encontrá-lo, embora não esteja longe de cada um de nós. Pois nele vivemos, nos movemos e existimos. Como disseram alguns dos poetas de vocês, também somos descendência dele. Assim, visto que somos descendência de Deus, não devemos pensar que a divindade é semelhante a uma escultura de ouro, prata ou pedra, feita pela arte e imaginação do homem. No passado, Deus não levou em conta essa ignorância, mas agora ordena que todos em todo lugar se arrependam, pois estabeleceu um dia em que há de julgar o mundo com justiça por meio do homem que designou, e deu provas disso a todos, ressuscitando dentre os mortos. Nós começamos a estudar esse texto a semana passada e vimos que Paulo estava anunciando para um povo que não conhecia Deus, que tinha concepções bem diferentes de Deus. Nós falamos um pouquinho sobre o que os estoicos pensavam a respeito de Deus, sobre o que os epicureus pensavam a respeito de Deus, e vimos que era tão diferente daquilo que Paulo estava pregando. E para nós às vezes parece tão fácil compreender Deus, porque a gente vive num background de uma cultura cristã, e quer queira, quer não, nós somos influenciados por essa bênção de conhecer alguma coisa a respeito de Deus. E Paulo então nos ensinou, em primeiro lugar, que o Deus que ele anunciava era o Deus criador dos céus e da terra. E a gente pôde olhar algumas coisas em toda a Bíblia e também alguns postulados da ciência que contradizem a Bíblia, e dizer: olha, por que nós cremos que Deus é o Criador de todas as coisas? Depois aprendemos que Paulo ensinou-nos que Ele não é apenas o Criador que largou essa sua criação à mercê das suas próprias leis, mas que Ele continua atuando nessa criação, e Ele é o Senhor de todas as coisas. Ele tem o controle, Ele tem o domínio de tudo, e aprendemos isso. Depois Paulo falou quem é esse Deus. É um Deus que não cabe em santuários feitos por mãos humanas, porque Ele é Espírito, e a gente só pode adorá-lo em espírito e em verdade. Ele é o Espírito adorável. Depois terminamos domingo passado falando que Ele não depende de absolutamente nada, e a nossa adoração não é aquilo que supre Deus de alguma coisa, porque Ele é todo suficiente. Por isso, tudo aquilo que a gente faz em adoração não pode servir a Deus. Não é a comida que Deus vai comer, não é a força, não é a energia. Ele é suficiente, Ele não precisa de absolutamente nada. A nossa adoração é, antes de tudo, uma relação de intimidade e de amor com o Todo-Poderoso. Mas Paulo continua, e eu quero continuar a pensar: quem é o Deus que nós adoramos? E aí a palavra de Deus vai dizer nos versículos 25 e 28 o seguinte: Ele não é servido por mãos de homens como se necessitasse de algo,
porque Ele mesmo dá a todos a vida, o fôlego e as demais coisas, pois nele vivemos, nos movemos e existimos. Como disseram alguns dos poetas de vocês, também somos descendência dele. O que Paulo está tentando nos dizer é que esse Deus que nós adoramos é o doador e o sustentador da nossa vida. Paulo está enfatizando que, além de Deus não depender de quem quer que seja, porque Ele é suficiente, na verdade, ainda que você não admita isso, você depende totalmente de Deus. Não tem jeito. A palavra de Deus nos diz que quando Deus criou o homem, e Ele criou toda a natureza, no Velho Testamento diz que toda a natureza foi criada e foi feita alma vivente, ser vivo. Mas quando Deus criou o homem, Ele colocou alguma coisa a mais, e o homem não foi apenas alma vivente, porque Deus soprou sobre esse homem o espírito da vida. E é interessante que esse é um presente exclusivo de toda a criação que Deus nos deu. E esse espírito que está em nós é que nos permite ter conexão com o Deus que é espírito. Mas a Bíblia também diz que esse espírito é emprestado. Você sabia disso, que o espírito é emprestado? Olha só o que a Bíblia diz em Jó, capítulo 32, versículo 8. Mas acontece que dentro das pessoas há um espírito, há um sopro do Todo-Poderoso que dá sabedoria. E no capítulo 33, verso 4, vai dizer assim: pois foi o Espírito de Deus que me fez, e é o sopro do Todo-Poderoso que me dá vida. E agora Eclesiastes 12, 7 diz assim: e então, um dia, o nosso corpo voltará para o pó da terra de onde veio, e o nosso espírito voltará para Deus que o deu. Que coisa tremenda! O que nos difere de toda a criação não é que nós somos apenas o Homo sapiens, é porque Deus colocou em nós algo que nos faz ser semelhantes com Ele. E nós não somos semelhantes de Deus porque temos a cara, a aparência dele, porque Deus é espírito, mas porque Deus colocou dentro de nós um espírito, um pedacinho da sua graça, da sua natureza. Por isso somos a imagem e semelhança dele. Só que nós não entendemos que o tempo que vivemos aqui na terra é um tempo emprestado, e que um dia esse corpo que foi feito do pó vai voltar ao pó. E quando a gente é enterrado, não é isso? Depois de alguns anos, eu não sei exatamente se são 3 ou 5 anos, tem um trabalho horrível que a família tem que fazer, não é? Que é abrir aquele caixão outra vez, depois de 3 ou 5 anos, e aí só vão sobrar os ossos e o cabelo. E eu não sei se você já vivenciou como parte da família esse momento. É um momento estranho, esquisito. A gente abre aquele caixão, tem aquela ossada. Em alguns lugares ele tem umas caixinhas de concreto, onde você coloca aqueles ossos e põe no ossário, mas na maioria dos cemitérios do Brasil se pega um saco de lixo preto. Eu já vi isso. Pega aquela ossada, aquele cabelo e joga naquele saco de lixo. E às vezes naquela sepultura arruma um cantinho lá qualquer e coloca aqueles ossos. Por quê? Porque não sobrou nada. Mas e o espírito?
E aquele sopro de Deus? A Bíblia diz que o sopro de Deus, no momento que você fecha os olhos aqui na terra, volta para Deus que o deu. E o que Paulo está tentando dizer, ele vai começar a construir um argumento que vai terminar no juízo final. Se você olhar esse texto, ele termina falando: olha, todos os homens vão comparecer diante do justo juiz. É a última parte desse texto. E quem vai comparecer? Esse espírito que Deus colocou dentro de nós volta para Deus para ser julgado por Deus. O que a Bíblia está tentando dizer para a gente é que, ainda que eu me sinta tão forte, tão independente, tão capaz, eu dependo de Deus até para respirar. Eu dependo de Deus para viver. A Bíblia vai continuar dizendo isso em vários trechos das Escrituras. Por exemplo, Romanos capítulo 11, versículo 36 diz assim: porque dele, de Deus, e por meio dele, Deus, e para ele, Deus, são todas as coisas. A ele, pois, a glória eternamente. Amém. E o que Paulo está dizendo em Romanos para a gente é: querido, não tem saída, tudo vem dele, e tudo acontece por ele, e tudo volta para ele. Então, se você durante toda a sua existência de vida não entender esta coisa tão simples que a própria natureza está dizendo para a gente, então sinto muito, você está cometendo a maior tolice da tua existência, não reconhecer que você depende de Deus. Semana passada eu falei para você, não é? Que a gente às vezes parece aquele vermezinho arrogante, não é? Aquela minhoquinha, né, imponente. E gente, é disso que a Bíblia está falando. Olha só, tudo depende dele. E por isso é que quando Deus olha para a nossa vida e vê nós, seres humanos, colocando a nossa confiança, a nossa esperança em coisas e não nele, ele se entristece, e o pior de tudo, ele vê nisso uma grande tolice. Olha só o que a Bíblia diz no livro de Tiago, ou melhor, Tiago, capítulo 1, versículo 17, onde a Bíblia diz assim: tudo de bom que recebemos e tudo que é perfeito vem do céu, vem de Deus, o Criador das luzes do céu. Ele não muda, nem varia de posição, o que causaria escuridão. Tudo que é bom, que está chegando na tua vida, é bênção desse Deus que te sustenta, que por causa dele você está respirando, que por causa do Espírito que ele colocou em você, você pode desenvolver sabedoria, mas que um dia você vai ter que prestar contas desse Espírito que ele colocou em você para ele. E quando você coloca a sua esperança em alguma coisa que é tão fútil, tão fugaz, tão rápida, e deixa de colocar a sua esperança nele, então Deus olha para você e diz: você é tolo, moço. Olha só o que diz 1 Timóteo 6,17: aos que têm riquezas neste mundo, ordene que não sejam orgulhosos e que não ponham a sua esperança nessas riquezas, pois elas não dão segurança nenhuma. Que eles ponham a sua esperança em Deus, que nos dá todas as coisas em grande quantidade para o nosso prazer. Que coisa terrível é que nós, essa minhoquinha arrogante, estamos lá empinadinhos, olhando para Deus, dizendo: Deus, a vida é minha, eu faço o que eu quero. O Criador, o Senhor, o autor da vida, o que colocou o Espírito em você, olha para você e diz: pô, meu, o que você é? É doido? Uma minhoquinha dessa?
E eu estou dizendo, está vendo? Eu sou uma minhoquinha tão boa, olha aqui os meus diplomas. E eu confio nos meus diplomas. Ele diz assim: sabe por que você tem diploma? Porque eu coloquei um espírito em você e você é capaz de ter sabedoria. Mas você vai ter que devolver esse espírito para mim. E sabe o que vai sobrar? Só pó. E nesse dia, quando você tiver que se apresentar para mim, o que você vai trazer? Os seus diplomas? De que valem os seus diplomas diante da minha grandeza e da minha sabedoria? Você quer pensar uma coisa? Se você pegasse, por exemplo, um médico, tá? E a gente pudesse entrar no túnel do tempo, imagina essa, a gente entra no túnel do tempo, tá? E a gente voltasse para os idos de 1900, né? Ou para os idos de 1800, vamos lá para 1900, tá? E a gente trouxesse um grande cirurgião de 1900, com todos os seus diplomas na parede, e você tivesse qualquer problema, qualquer um, você queria ser operado por aquele grande cirurgião de 1900 ou por o que se formou ontem? Eu quero pelo que se formou ontem. Está doido? Não é verdade? Por quê? Porque toda aquela sabedoria de 1900 já passou e entrou tanta coisa nova. Agora você imagina essa minhoquinha arrogante chegando para Deus e dizendo: aqui meus diplomas. Ele diz: você não conhece nada. Quando a gente lê, por exemplo, o livro de Jó, não é? E Jó está discutindo com Deus, e Deus começa a fazer uma pergunta assim para Jó: Jó, onde é que você estava quando eu medi com a concha da minha mão o volume dos mares? Você sabe quantos metros cúbicos de água tem o mar, os oceanos? E aí Jó disse: poxa vida, não sei nada. E Deus está dizendo para a gente: olha, você está colocando a tua confiança nos teus diplomas, você está colocando a tua confiança no teu dinheiro. Dinheiro é só papel. Você está colocando a tua confiança na tua sabedoria, você está colocando a tua confiança na tua empresa, você está colocando a tua confiança nos teus projetos, e você não entendeu nada, que a tua vida sempre dependeu da graça do Todo-Poderoso. E o que Paulo está dizendo para aquele povo e está dizendo para nós é: não cometa essa tolice de colocar a tua confiança, a tua esperança em tantas coisas que passam tão rápido e que não tem sentido eterno. Coloca a tua confiança e a tua esperança na mão do Deus Todo-Poderoso, Senhor dos céus e da terra, autor da vida e sustentador da tua vida, para quem um dia você vai ter que prestar contas da tua existência. Quando a gente olha esse texto aqui, a gente vai perceber que Deus é bom demais, não é? Deus é bom demais. Eu fico pensando assim, que a vontade que dá era, né, pegar uma minhoquinha arrogante dessa e pisar em cima, não é verdade? Mas olha só o que a Bíblia diz em Mateus 5, versículo 45: para que vocês se tornem filhos do Pai de vocês que está no céu, porque Ele faz com que o sol brilhe sobre os bons e sobre os maus, e dá chuvas tanto para os que fazem o bem como para os que fazem o mal. O que a Bíblia vai dizer para a gente é que nesse tempo de vida que eu estou vivendo e você está vivendo, Deus é tão bom, que o sol aparece para você, mesmo quando você é um cabra ruim, e a chuva vai cair sobre a tua terra, mesmo quando você é essa pessoa, e você fica perguntando: mas por quê? Porque esse é o grande tempo da oportunidade de Deus na nossa vida. Esse é o tempo em que Deus está lidando para você e para mim, para que a gente possa de alguma maneira entender quem Ele é, e deixar de ser arrogante,
e olhar para cima e buscar a face do Todo-Poderoso e crer que Ele pode intervir na sua história, na sua vida, no seu dia a dia, e buscá-lo para que Ele, com a sua graça, possa transformar o seu coração, os seus valores, o seu jeito de viver e a sua família. A grande tolice humana é a arrogância de imaginar que ele não depende de nada, nem de ninguém, nem de Deus. A grande tolice humana é imaginar que o homem, o ser humano, é um semideus, um deusinho pequenininho. A grande tolice humana é ele não perceber na natureza, na criação, na sua própria vida, na sua estrutura, que ele é limitado e que sem a graça de Deus ele não pode absolutamente nada. A grande tolice humana é quando a gente quer com as nossas próprias mãos construir a vida sem entender que existe um propósito maior para a própria vida, maior até do que os anos de vida em que eu vou viver, maior até do que a minha história, maior até do que o legado que eu vou deixar, porque Deus tem um propósito eterno para a minha vida.